Olá, amigos! Hoje nós vamos falar de uma série de moedas da República, uma série muito legal, muito fácil de colecionar e a qual eu recomendo para todo mundo que coleciona o real, passou para o cruzeiro, anos inflacionários, quer começar a colecionar as moedas de réis. Então, uma forma muito legal de começar é com as moedas da série chamada níquel, a série níquel. Na verdade, são moedas de cuproníquel, 75% de cobre, 25% de níquel. Moedas que foram emitidas entre 1918 e 1935, ok? Eu estou aqui com o álbum de luxo número 1, que cobre o período inicial da República, de 1889 a 1939. Vamos abrindo aqui. Veja primeiro aqui as moedas de bronze do período, né? 20 réis, 40 réis. Depois as moedas de cuproníquel, as primeiras da República, 100 réis, 200 réis. E aí nós temos aqui as moedas, né, da MCMI, 1901. Depois nós temos, já na série níquel, as moedas de 20 réis e 50 réis. Para essas duas séries, que têm algumas características bem diferentes, eu já fiz um vídeo alguns meses atrás. A URL desse vídeo está aqui na descrição aqui embaixo, ok? Muito bem. E aí nós temos as moedas de 100 réis, 200 réis e 400 réis. Para quem gosta de completar séries, colecionar essas séries aqui de 100, 200 e 400 é muito legal, porque são vários anos seguidos. Então, para quem gosta desse tipo de coleção, é empolgante. Você vai pegando um ano, pega o outro, vai completando. Você também tem a opção de comprar a série de uma vez. Temos aqui, apesar dessas moedas serem relativamente comuns, nós temos muitas curiosidades para passar para vocês. Muitas coisas interessantes. Eu vou pegar aqui uma delas, por exemplo, essa aqui, 100 réis 1933. As gravuras são as mesmas. Muito bem. Vejam aqui. Olha só. E o que nós temos em termos de gravuras? No anverso nós temos a mulher que representa a República, usando o barrete frígio, esse chapéu aqui, circundada por 21 estrelas. Essas 21 estrelas, lembre-se, estamos no começo da República, tá? 1918. Essas 21 estrelas representam os 21 estados que o Brasil tinha na época. Atualmente o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal. Na época, a capital ficava no Rio de Janeiro, Brasília não existia, o Distrito Federal ficava no Rio de Janeiro. Décadas depois foi criado o estado da Guanabara, mas nessa época não existia. Então eram 21 estados. Rondônia foi formada depois dessa época, com uma parte do Mato Grosso e uma parte do Amazonas. O Amapá fazia parte do Pará, Tocantins fazia parte de Goiás e o Mato Grosso do Sul também não existia, era tudo Mato Grosso. Por isso eram 21 estados. Reverso moeda. Vejam, moeda de 100 réis, 1933, essa moeda está em estado soberbo. República dos Estados Unidos do Brasil. Gente, aqui tem uma curiosidade bem interessante. Várias, na verdade, tá? Então, o que nós temos aqui no reverso? O valor de face 100 réis, a era 1933, o nome do país, República dos Estados Unidos do Brasil com um S. Tudo isso circundado por colares de pérolas. Há duas curiosidades aqui com o nome do Brasil. Primeiro é o nome do país, República dos Estados Unidos do Brasil. O Brasil chamava-se Império do Brasil até a proclamação da República. Em 1889, com a proclamação da República, o nome do país passou a ser República dos Estados Unidos do Brasil, com a grafia Z. No século XIX, predominava a grafia Z.
Final do século XIX, começo do século XX, havia as duas grafias, Brasil com S e Brasil com Z. Essa série de moedas começou em 1918. Reparem que é Brasil com S. A grafia Brasil com S só foi oficializada no Brasil em 1931, após o Brasil aderir a uma reforma ortográfica feita em Portugal vários anos antes. Mas Brasil com S já vinha sendo usado nas moedas desde 1901. Aqui, nessas moedas, a série MCMI é Brasil com S. Em 1900, veja, a série Cuproníquel, de 100, 200 réis, ainda era Brasil com Z. Mas acontece que durante essa transição, a mudança das moedas de cuproníquel, continuaram sendo emitidas as moedas de bronze de 20 e 40 réis, com o Brasil com Z, até 1912. Então, em 1901, as moedas com um desenho novo passaram a ser Brasil com S, mas continuaram por mais 11 anos Brasil com Z nas moedas de 20 e 40 réis novas. Voltando aqui, vamos lá para as nossas séries, Você sempre pode chamar de duas formas diferentes. Você pode chamar de série níquel todo o conjunto das moedas de 20, 50, 100, 200 e 400 réis cunhadas entre 1918 e 1935. Ou você pode chamar de série a sequência de moedas iguais num certo período. Então, por exemplo, 100 réis de 18 a 35 seria a série de 100 réis. Tá? Fica a seu critério. Vamos lá. Essas moedas de 100, 200 e 400 réis desse período têm algumas vantagens para o colecionador. Primeiro, excetuando-se algumas moedas, alguns reversos invertidos, reversos horizontais que são raros, nenhuma dessas moedas é difícil. Você consegue fechar essa série gastando pouco. Então, das moedas de 100 réis, veja, vou colocar aqui um pouco mais perto. As moedas de 100 réis foram emitidas em todas as eras, de 1918 a 1935. O ano mais difícil da série de 100 réis é aqui, a 1922, ok? Porque teve uma menor tiragem. Para a moeda de 200 réis, as mais difíceis são 1926 e 1933. Elas são um pouco mais difíceis. E para as moedas de 400 réis, não há nenhuma também difícil. Aqui você vai ter um pouco mais de tempo para encontrar. Talvez seja 1935. Apenas porque a tiragem é um pouco menor. Nenhuma dessas moedas é considerada rara, como eu disse, a não ser alguns reversos, coisa que eu não coleciono. A única moeda no catálogo Bentes considerada escassa é a 100 réis 1922. É uma série, como eu disse, muito legal de se colecionar. Você pode ir conseguindo uma ou outra de cada vez, até para ter a emoção de completar as séries de 100, 200, 400, ou pode comprá-la de uma vez. Muito bem, quanto custam essas moedas? Olha, essas moedas circularam durante muito tempo. Então, há poucas delas em estado soberbo. Por isso, há uma grande diferença de valor entre as moedas em estado MBC, muito bem conservadas, e as moedas soberbas. As moedas MBC, que podem atender a maioria dos colecionadores, por exemplo, a maioria das minhas estão em estado MBC, por questão aí de história da construção da minha coleção, tem a ver com a infância e tudo mais. Essas moedas aqui, 3, 4 reais cada uma, gente. Elas são baratas. Os anos mais difíceis, como essa aqui, por exemplo, em estado MBC, você pode pagar uns 8 reais, 10 reais, 12 reais no máximo.
E isso para moedas em estado MBC. Para moedas em estado soberbo, a coisa muda de figura e essas moedas já passam a valer aí. Existe também flor de cunho para vender, tá? Essas moedas já passam a custar quase 10 vezes mais, tá? Então, moedas em estado soberbo dessas daqui, talvez você tenha que pagar 20, 25 reais cada uma. É uma questão de decisão sua do que você vai colecionar. É comum vendedores oferecerem a série completa, ou a de 100, ou a de 200, ou a de 400. Nesses casos, a série costuma custar aí entre 100 reais e 150 reais. Depende também do estado de conservação. Uma coisa importante, tá? A série de 400 réis, ela não foi cunhada em todas as eras entre 1918 e 1935. Ela não foi cunhada em 1924, veja que pula de 23 para 25. Não foi cunhada em 1928, pula de 27 para 29. Não foi cunhada em 1933, 1934. Então, 100 réis você tem 18 moedas, 200 réis, 18 moedas, 400 réis são 14 moedas. Somente com o lançamento dessas moedas em 1918 é que foram tiradas de circulação aquelas moedas de cupro-níquel de 100 réis e 200 réis, essas daqui, ó, que vinham desde 1871 no Império, porque quando foi proclamada a República, só mudaram alguns detalhes, né? A espessura, o diâmetro, o estilo dos algarismos das letras continuaram o mesmo. Claro que mudou também, saiu o brasão do Império, veio esse desenho do Cruzeiro do Sul e etc. Mas essas moedas continuaram circulando até 1918, quando foram tiradas de circulação, substituídas por essas novas séries de 100, 200 e 400 réis. Voltando aqui, eu falei em duas curiosidades, né? Então, e nós temos duas curiosidades, como eu já disse. Uma é a grafia de Brasil, Brasil com S, Brasil com Z. A outra é o nome do país em si. Até 1889 o Brasil era um império, o nome do país era Império do Brasil. Passou a ser República dos Estados Unidos do Brasil. E foi assim até 1967. A Constituição de 1967 mudou o nome do país para República Federativa do Brasil, o que foi mantido pela atual Constituição de 1988. Eu recomendo para você que quer começar a colecionar os réis que comece por essa daqui, a série Níquel, conjuntamente com a série Ilustres. Você vai se divertir, você não vai gastar muito, você não vai ter muita dificuldade para encontrar essas moedas e você também vai ter o gostinho de perceber as diferenças de estado de conservação. Você vai poder, em vez de comprar uma moeda dessa aqui de 3, 4 reais, comprar uma no estado melhor, pagar uns 15 reais e comparar os detalhes, as diferenças, onde as moedas se desgastam. As moedas em melhor estado de conservação são muito mais bonitas. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou colocar aqui, ó, de volta no álbum a moedinha de 100 réis, 1933. Fecho aqui. Fecho o acetato. Elas estão protegidas. Vamos aqui fechar agora o álbum. Colocar aqui. E nós temos aí os álbuns 1, 2, 3, 4, 5 estão praticamente completos. E as moedas que eu mostro para vocês geralmente saem desses álbuns, exceto algumas moedas comemorativas que não estão nesses álbuns. É isso, grande abraço.